No começo de 2023, para quem não lembra, o Banco do Brasil já começou o ano dizendo que ia aumentar os dividendos pagos nesse ano, aprovando um payout ali de 40%, antes sendo 35%. E o que foi que aconteceu? Dividendo do banco foi recorde realmente para esse ano. E recentemente, o vice-presidente financeiro do banco anunciou que espera um crescimento ainda maior para 2024. E mais uma vez, disse que deve aumentar dividendos no ano que vem. Será que isso vai acontecer de novo? Por outro lado, a ISA CETIP, TRPL4, teve uma péssima notícia, o que fez os analistas do UBS, um dos maiores bancos do mundo, passarem a recomendar venda para essa empresa. Será que os bons tempos da TRPL acabaram? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. O que é que está acontecendo com essas empresas, Banco do Brasil e ISA CETIP? E será que vale a pena investir nessas duas pensando em dividendos? Ou será que está na hora de vender uma e comprar a outra? Bom, vamos olhar para o Banco do Brasil primeiro. E realmente, eu falei disso muito aqui no canal. No começo de 2023, eles anunciaram um payout mínimo maior. O que era de mais ou menos 35% ali em 2021, passou a ser de 40% no final de 2022 para frente, que é o mínimo obrigatório que eles têm no Estatuto de Dividendos da empresa agora. E foi isso que permitiu que o banco viesse realmente aumentando dividendos aqui ano após ano. Lógico, claro, com o lucro crescendo também, né? Sem lucro não tem dividendo. E a gente viu esse lucro subir mais ainda no terceiro tri de 2023. O ponto agora é que o banco já está revisando as suas projeções para o ano que vem. Na última reunião que se teve com o RI da empresa e o vice-presidente financeiro da empresa, o que ele disse é que ele se vê em condição de entregar um crescimento de earnings, ou seja, lucro, de high single digits em 2024. E tirando o linguajar de mercado financeiro aqui, high single digits quer dizer que ele acredita que o banco ano que vem deve crescer seus lucros ali em 6, 7, 8%. E aí se a gente for ver o que é que isso significa na prática, e a gente lembrar que as projeções corporativas para esse ano de 2023 vão ser praticamente atingidas e que o lucro líquido do banco provavelmente vai terminar aqui no meio dessa faixa do guidance, né, na projeção, a gente ia estar falando aqui de um lucro de 35 bilhões, segundo projetado pela empresa. E aí, colocando uma expectativa de aumento nesse lucro de mais ou menos uns 7%, que é o high single digit ali que o VP falou, a gente vai ver esse lucro crescendo para mais ou menos 37 bilhões e 450 milhões para o banco. E aí, se a gente pensa que esse lucro vai se realizar e se a gente divide isso pelo número total de papéis do Banco do Brasil, que é de 2 bilhões 865 milhões 417,020 papéis, a gente está falando de um lucro por ação de mais ou menos R$13,06. E se a gente considera, em cima desse lucro por ação, um payout mínimo de 40%, que é o que o banco diz que vai continuar seguindo ali, a gente está falando de um dividendo de R$5,22 por ação no ano que vem, 2024. E se a gente compara com o que foi pago em 2023, que foi R$4,54, a gente está falando, sim, do próximo novo recorde de dividendos, provavelmente do Banco do Brasil. Será que isso vai mesmo acontecer? Não tem como a gente saber ainda. O fato nisso tudo é que as ações do banco já subiram quase 67% nos últimos 12 meses, já contando reinvestimento de dividendos. E é justamente por isso que, apesar do recorde de dividendo pago por ação, quando a gente vai olhar para o dividend yield nos últimos 5 anos, na verdade o banco está caindo em dividend yield, porque o preço subiu e o dividendo pago subiu só um pouquinho. E olha que o banco está agora a R$54 por ação mais ou menos, e já tem gente empolgada projetando ele a R$75. Beleza, a princípio parece uma grande oportunidade falando assim. E antes de a gente falar do caso da TRPL4, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Amanhã, no dia 4 de dezembro, às 20 horas, 8 da noite, a gente vai fazer uma aula gratuita aqui no meu canal do YouTube chamada A Maior Transferência de Riqueza da História. E nela eu vou te mostrar por que tudo indica que ano que vem a gente vai passar por uma recessão no mercado financeiro, o que vai fazer muita gente perder dinheiro com isso, só que para aqueles investidores um pouco mais sagazes, existe uma grande oportunidade de ganhar dinheiro nesse momento, estando do lado correto dessa transferência de riqueza que tá para acontecer e é uma das maiores da década. Vai ser uma honra para mim te ter comigo lá. A inscrição é gratuita e você encontra aqui no segundo link da descrição do vídeo ou aqui em cima, que eu vou deixar para você se inscrever gratuitamente também. Beleza, vamos falar da TRPL4 agora, que tem um caso oposto ao do Banco do Brasil. As notícias negativas que a empresa sofreu fizeram com que ela caísse mais de 4% nos últimos 5 dias ali. No curto prazo ela tá caindo, principalmente porque ela foi rebaixada para venda aqui pelo banco UBS, que tem uma expectativa que as ações possam chegar a coisa de R$24, ou seja, seriam mais uns 4% de queda ali do preço atual. Ao mesmo tempo, a empresa soltou 2 comunicados muito importantes nessa semana. O primeiro foi mais positivo, falando sobre uma das concessões da empresa que entrou em operação integral, ou seja, estava pagando só uma parte da RAP, que é a receita anual permitida ali para as empresas de energia elétrica, e agora ela está pagando integralmente a RAP. Basicamente, a empresa tinha investido no novo projeto, esse projeto ainda não estava dando a receita total, e agora ele está. E só isso aumenta pouco mais de R$15 milhões de receita para a empresa. Ou seja, notícia positiva, a concessão ali que está rolando agora na sua RAP completa. Já o outro comunicado que eles soltaram aqui foi uma decisão da TCU, Tribunal de Contas da União, comentando sobre um outro
leilão de energia que já estava nas mãos da TRPL, ou seja, já era mais uma concessão para gerar mais receita para a empresa. E agora essa concessão provavelmente foi revertida, saiu das mãos da TRPL e passou para as mãos da Alupar, outra empresa de energia elétrica da Bolsa. Ou seja, é menos receita aqui para a TRPL. E o mercado viu essa notícia aqui como muito negativa, fazendo as ações caírem mais de 4% ali nos últimos dias. Mas uma das coisas mais importantes que eu quero ressaltar aqui, vocês sabem que eu tento traduzir o mercado financeiro para todos vocês, é algumas frases específicas que os analistas da UBS soltaram sobre a TRPL. A conclusão deles foi: se a Agência Nacional de Energia, a ANEEL, utilizar a nota tal, a empresa provavelmente experimentará volatilidade, podendo fazer com que ela perca mais ou menos R$2 por ação ali de valor patrimonial. E sem tentar se apegar nesse momento para as razões por trás disso, o que eu sempre chamo a atenção aqui é essa tentativa de prever o futuro. Talvez gere volatilidade se a ANEEL passar por essa decisão, e eu, sinceramente, não acredito em investimentos com base em previsão do futuro. Tentar encontrar a melhor ação com base no que você acha para o futuro é a receita correta para você cair nos seus vieses emocionais. E aí você para de investir com racionalidade e começa a investir com emoção, com base em narrativas, com base nas últimas notícias que saem para a empresa, com base nas últimas recomendações. E como diria o Daniel Boorstin, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas é a ilusão do conhecimento. Eu não sei você, mas eu particularmente não sei nada sobre o futuro. E acredite, eu ressalto isso aqui porque muitos de vocês ainda tentam olhar para o futuro para tomar as decisões de investimento. É o caso do João ali, que comentou num dos últimos vídeos meus, dizendo que suas análises só olham para o passado. E eu diria, na verdade, que as análises das estratégias que a gente traz sistemáticas aqui para vocês, junto com o time do Clube do Valor, elas olham, na verdade, para o que a gente tem no presente. E entendam que são duas coisas completamente diferentes. Isso não quer dizer que eu não ache alguma coisa sobre o que a gente fala aqui. Eu acho que o Banco do Brasil vai sim bater um recorde de dividendos no ano que vem. E eu não acho que a TRPL virou para venda agora só por causa dessa nova notícia da concessão que ela falou e da ANEEL. Agora, independente do que eu acho que vai acontecer, eu preciso ter uma estratégia clara que me mostre exatamente qual ação eu devo comprar e qual eu devo vender nesse momento, pensando somente racionalmente e me blindando dos meus próprios vieses emocionais. E a gente só faz isso por uma única razão, porque investir desse jeito vem dando resultado muito positivo nas últimas décadas. A estratégia máquina de dividendos, que eu criei aqui junto com o time do Clube do Valor, entregou um resultado que é praticamente 6 vezes o que o Ibovespa entregou nos últimos 25 anos, transformando cada R$1.000 em pouco mais de R$200 mil. E é por isso que no final dos vídeos eu sempre trago a análise com base em uma estratégia para vocês. Tirando o viés do que eu acho, vamos olhar o que é que a máquina de dividendos fala sobre Banco do Brasil e TRPL. E primeiro de tudo, eu não preciso olhar para os calls do RI, para os comunicados mais recentes da empresa, e nem preciso fazer projeção de preço-alvo para cada uma das empresas. Tudo que eu preciso olhar são para 3 critérios. O primeiro é a liquidez das ações, que para o Banco do Brasil, por exemplo, é acima de R$2 milhões de liquidez, BBAS. Para o caso da TRPL, a mesma coisa, empresa com liquidez acima de 2 milhões por dia. Próximo fator, constância de pagamento de dividendos por mais de 5 anos. O que a gente vê é que todos os últimos anos aqui, nos últimos 10 pelo menos, o Banco do Brasil pagou dividendos todos os anos. E a mesma coisa é verdade para a TRPL. Nos últimos 10 anos ali, ela paga todos os anos. Por último, eu quero olhar para a média de dividend yield nos últimos 3 anos para cada uma das empresas. Banco do Brasil, em 2023 pagou R$4,54 por ação, 2022 R$4,14, 2021 R$2,26. O que dá R$10,94 nesses 3 anos, uma média de R$3,65 mais ou menos por ação. E aí se a gente divide isso pela cotação atual de R$54,24 do Banco do Brasil, a gente está falando de um dividend yield estimado de mais ou menos 6,7% de média nos últimos 3 anos para o BBAS. E essa conta coloca o Banco do Brasil na posição número 27 do ranking da máquina de dividendos, mostrando que atualmente existem 26 outras empresas com uma média de dividend yield mais alta do que o Banco do Brasil. Então, por mais que eu adore o Banco do Brasil como empresa e eu ache sim que ele vai aumentar dividendos, eu preciso olhar para a estratégia e ver que tem outras empresas que fazem muito mais sentido nesse momento. O caso da TRPL é bem parecido. Apesar dela estar com uma média de dividend yield de mais de 9% nos últimos 3 anos, ela ainda está na posição número 17 do ranking da máquina de dividendos. Como esse resultado, que mostra a máquina de dividendos performando muito melhor do que o Ibovespa, considera somente as 10 primeiras posições, nem o Banco do Brasil, nem a TRPL fazem sentido para uma estratégia de dividendos nesse momento. E é com essa clareza que a gente ajuda todos os nossos clientes do serviço de Wealth do Clube do Valor a investirem mais de R$1,5 bilhão de todos eles, encontrando as ações que mais pagam dividendos da Bolsa, as ações mais baratas da Bolsa, os fundos imobiliários mais baratos, as melhores rendas fixas para investir na sua carteira. Tudo isso montando um portfólio de forma sistematizada, com estratégias puramente
puramente matemáticas, que impeçam o viés de qualquer investidor de tentar prever o futuro. E é justamente investindo assim que a gente consegue comprar na baixa do mercado e vender na alta. E se você chegou até aqui, você pode ter uma amostra grátis do nosso serviço de consultoria no Clube do Valor. Eu combinei com a minha equipe que a gente vai separar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos que cuida de todos os nossos investidores, para que ele olhe para a tua carteira de investimentos específica e encontre junto contigo se tem alguma coisa que possa melhorar para que você tenha mais retorno no futuro. Tudo isso é gratuito para você que tem mais de 300 mil reais para investir. 1 milhão, 5, 10, 20 milhões. Se esse for o teu caso, só precisa preencher um formulário que eu vou deixar aqui em cima ou no link da descrição do vídeo, e aí um dos nossos especialistas vai te ligar para conversar um pouco mais contigo. Agora, se você quer continuar aprendendo no YouTube, assiste esse vídeo aqui que eu te mostrei como é que você pode pagar menos imposto de renda em 2024, um assunto importantíssimo nos dias que a gente tá vivendo. E se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu vou estar aqui te esperando no próximo vídeo.